Você tem uma mente de espírito obsessor? Como saber se você tem tipos de comportamentos que se comparam a de espíritos obsessores? Vamos falar sobre isso? Olá, amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Anderson Gomes. Hoje nós vamos falar sobre comportamentos que podemos ter que se comparam a obsessores. Não esqueçam que nós temos lives todas as terças-feiras às 20 horas. Geralmente as nossas lives são para você perguntar no chat e nós respondemos aí as suas dúvidas, as suas perguntas, as suas questões relativas à sua vida, né, do que você acha que pode ser espiritualidade ou não, né? Então, temos vídeos sempre às segundas-feiras com tema, às quintas-feiras e estudo do Livro dos Espíritos na quarta, tá? E live na terça às 20 horas. E não esqueça de curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Bem, vamos falar o seguinte agora, vamos falar sobre uma mente obsessora. Você pode ter comportamentos de mente obsessora? Lembrei de uma coisa agora, vamos ter um workshop sobre expansão da espiritualidade, dia 24 de julho de 2022, que é um domingo, começa às 9 da manhã e vai até às 18. É online, tá? Então você pode se inscrever aí no endereço que está aí embaixo, tá? Então lembrei de tudo que tinha que falar, já vamos para o assunto que você quer tanto saber se você tem uma mente obsessora ou não. Primeira coisa, meus amigos, que nós temos que lembrar, que nós temos que entender, compreender isso profundamente. O espírito obsessor, ele é um ser humano como eu, como você. Ele já foi encarnado diversas vezes como eu, como você. Então ele não é diferente em nada em sua constituição. Ele não é uma pessoa que foi designada para o mal, que foi determinada ao mal. Ele não é sequer um espírito do mal. A gente caracteriza, né, como um espírito do mal. Mas ele não é um ser que nasceu para ser mal. Ele tem as características dele. Em algum momento ele se revoltou e não quer dizer que ele nunca vai deixar de ser mal, tá? Então vejam, existem, sabendo que esses espíritos são pessoas como nós então compreendemos que os comportamentos deles vêm das mesmas situações que nós temos na nossa vida, dos mesmos anseios, das mesmas preocupações, dos mesmos desejos, tá? Então vejam, que tipos de comportamento não caracterizem como pessoa obsessora. Porque quando você fala que uma pessoa é obsessora, você já está rotulando e classificando e impossibilitando de ela ser diferente. Vejam que existem comportamentos que nos levam a tal tipo de ação, assim como o espírito obsessor. Ele está em uma condição levada a um comportamento. Não quer dizer que ele nasceu para ser obsessor, que ele vai ser eternamente obsessor, tá? Então vejam, essa palavra obsessor, ela vem de obsessão. E o que é ter uma obsessão? É ficar obcecado por algo, por alguma coisa, é perseguir alguma coisa que você deseja realizar. Então é uma obsessão. Como acontecem as obsessões? Primeiro a gente tem que compreender isso. Geralmente os espíritos obsessores, eles se tornam obsessores porque foram feridos de alguma forma. E quem feriu? A pessoa que hoje sofre obsessão é aquela que lá atrás, em outra encarnação, feriu o obsessor. Feriu como? Matou, espoliou, roubou, traiu, assassinou, sei lá, diversos tipos de problemas humanos que nós conhecemos hoje, tá? Então o que acontece? Geralmente vem de histórias onde aquela pessoa que era obsessor amava ou confiava muito naquela pessoa e aquela pessoa o traiu, tá? Fez algo muito mal para ela. Então foi um amor ferido, foi uma confiança ferida. E aí aquela pessoa se revoltou contra, tá? É claro, existem outros tipos de casos também, ligado a ódio devido à guerra, escravidão, sei lá, um monte de coisas que existem no mundo. Mas vejam, de modo geral, o espírito obsessor era uma pessoa boa e se tornou assim pela violência que ele foi tratado, tá? Como hoje nós podemos ter comportamentos
de espírito obsessor. Geralmente são comportamentos cerceadores. O que é um comportamento cerceador? É aquela pessoa que quer tolher a liberdade da outra. Isso é um comportamento obsessivo. Então você está sempre em cima da outra pessoa, não deixa ela respirar. O tempo todo você quer saber onde ela vai, com quem que ela estava, que hora ela chegou, por que ela estava aqui, por que ela estava acolá. Geralmente isso existe em relacionamentos, né? Relacionamentos amorosos, com pessoas que detêm muito ciúme. Então elas querem o tempo todo contar até o tempo. Quando alguém diz assim, olha, saí do trabalho, ela conta o tempo. Eu sei que chega em 10 minutos, se não chegar aqui em 10, ela já pergunta onde você estava, porque você levou 1 minuto a mais. Né? Então vejam, são comportamentos obsessivos, perseguidores. Tá? Pessoas com comportamento obsessor geralmente podem ser manipuladoras. Elas cerceiam o comportamento da outra pessoa, né, que é a vítima delas, né, pela manipulação. Então elas estão sempre cercando com justificativas, com palavras a vida da outra pessoa. Né? Por que você vai sair com aquela pessoa lá? Olha, aquela pessoa acho que não é boa para você. Olha, ela já fez isso, ela já fez aquilo. Ela cria julgamentos em relação às outras pessoas. No relacionamento amoroso, por exemplo, o homem, ele diz, olha, aquela sua amiga ela não presta. Aquela outra sua amiga, aquele seu amigo, esse já fez isso, esse já fez aquilo. Ele cria um sistema de julgar as outras pessoas, né, para dizer assim, olha, não é para você andar com aquela pessoa. Né? Então são formas de cercear. E aí ele faz isso, por exemplo, também com as roupas, e isso também da mulher para o homem, e isso pode acontecer até entre amigos, tá? Não precisa ser um relacionamento amoroso. Amigos que cerceiam também, que têm ciúme que o outro amigo ou outra amiga converse com outras pessoas, tem que estar sempre com ela, tem que estar sempre com ele, né? Então existe isso também. Uma coisa que você tem que cuidar nesse comportamento obsessor em relação à manipulação é que ele, digamos assim, tem um ditado que diz come pelas beiradas, né? Geralmente quando é relacionamento, ele começa lá no início, no namoro, como uma espécie de cuidado. A outra pessoa interpreta, não, essa pessoa amada, ela cuida de mim, porque ele está sempre querendo evitar que você vá em tais e tais lugares, evitando que você fale com esta e aquela pessoa. E aí ele começa, tipo assim, falar sobre o teu comportamento, se você bebe, se você não bebe, que você deveria ficar mais em casa, mas tudo isso muito leve, te levando a esses comportamentos e te conduzindo, e aí você vai acreditando que você está sendo cuidado ou cuidada. Né? Mas na verdade você está entrando em uma rede, sendo cercado em uma rede. E aí, a ideia da pessoa com o comportamento obsessor, né, com essa coisa de manipulação, é ela isolar você. Né? Ela deixar você isolado. Então, geralmente, ela faz isso com os parentes também. Olha, tua mãe não te respeita, o teu pai te persegue muito, não sei o que, para quê? Para que você confie nele ou nela, né? E aí você deixa de lado pai e mãe. Para quê? Para que você fique isolado, sob o julgamento e observação só daquela pessoa que quer te manipular, que tem o pensamento obsessivo em você. Tá? E isso, gente, gera muitos empecilhos no futuro, porque você vai ficando cada vez mais cercado ou cercada, você vai ficando cada vez mais isolado, daqui a pouco você não tem mais emprego, não tem mais amigos, não se relaciona mais com parentes, então fica muito difícil sair de uma situação assim, porém não impossível, nunca é impossível. Vejam que esses comportamentos, ele vem muito do egoísmo, né? O ego, a pessoa querer as coisas para si, direcionadas para si. Ela trata as pessoas como coisas. Então, se eu compro uma coisa, um celular novo, a outra pessoa também, eu quero ela para mim. Eu não quero dividir com ninguém. Não importa se é parente, se é mãe, se é amigo, né? Eu quero que essa pessoa só se direcione a mim, só se importe comigo. Né? Muito também vem da inveja. A pessoa com comportamento obsessivo, ela quer aquilo que a outra pessoa tem. Então ela busca criar mecanismos, né,
de cercear a vida daquela pessoa que ela inveja. Então ela cerceia com maledicência, ela tenta, pessoas que vão mais além na inveja, né? Ela tenta puxar o tapete dessa outra pessoa, seja no trabalho, seja na família, criando situações, plantando situações na vida da outra pessoa para ver se aquela pessoa cai. Porque ela gostaria lá dentro, no íntimo da pessoa invejosa, ela não vê nela elementos de valor. Então, ela mira em alguém que tem os elementos que ela gostaria de ser ou de ter, né? E ela tenta destruir aqueles elementos na outra pessoa, né? Porque ela gostaria daqueles elementos nela. Se eu não tenho, eu não quero que ninguém tenha. Mas ela tem uma dificuldade, em vez dela trabalhar esses elementos que ela deseja ter, de, sei lá, ser uma pessoa famosa, ser uma pessoa querida, ser uma pessoa com um tipo de talento específico, em vez dela trabalhar nisso, ela busca destituir aquilo que o outro tem para que ela não pareça que está tão baixo, para que ela está, né, para demonstrar que ela está nivelada, né? Então existem pessoas, por exemplo, que adoram fazer isso moralmente. Então, por exemplo, como ela não tem um aspecto moral que ela gostaria, ela não tem a vida perfeita que ela gostaria, ela gosta de destruir moralmente todo mundo. Então por exemplo, aquela pessoa que é sempre maledicente. Ela está sempre falando mal de todo mundo, sempre falando dos casos pessoais, da vida pessoal das pessoas, dos relacionamentos das pessoas, porque ela acredita que deveria ter na vida dela uma vida mais perfeita, algo mais perfeito, até meio inatingível, né? Uma coisa que é de sonho, uma utópica, e para ela se sentir nivelada, se sentir normal, dentro de uma normose, ela quer rebaixar a vida das outras pessoas. Então vejam que todos esses comportamentos são aspectos de comportamentos de espírito obsessor. Mas as pessoas acham que o obsessor é algo diferente, que tem lá do outro lado, que nasce, se transforma, vira uma coisa do mal. Nós somos os espíritos obsessores. Nós somos as pessoas que se tornam obsessores pelo nosso próprio comportamento, mais nada. O espírito obsessor, ele vai para o outro lado, ele só continua sendo quem ele é. Se ele já tem um comportamento violento, ele só amplia, porque na espiritualidade os nossos sentidos se ampliam, os nossos desejos, os nossos pensamentos, eles ficam amplificados. Então isso tudo só aumenta. Então vejam, meus amigos, muito cuidado com essa situação desses comportamentos, tá? Comportamentos de controle, comportamentos de ciúme, inveja, egoísmo, maledicência, ganância. Todos esses comportamentos levam a você se tornar um obsessor do outro lado, tá? Não é automático, não é automático. É uma coisa que você pode se consertar aqui ou lá do outro lado, não é uma coisa incurável, né? Você pode tratar isso até com terapia para se compreender. Então tem muitas formas, autoconhecimento, livros, tem muitos jeitos de você melhorar. E você vai ver que vai se tornar uma pessoa melhor, que vai ser uma pessoa mais alegre, uma pessoa mais feliz, tá? Então, meus amigos, espero que tenham gostado desse vídeo. Um grande abraço, muita paz, muita luz. Até a próxima.